Salve, salve, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário em que você estiver assistindo essa aula. Meu muito prazer, eu me chamo Felipe Baldin. Hoje a gente vem para cumprir com a etapa final do seu caminho à aprovação, perfeito? Hoje a gente vai tratar unicamente de resolução de questões da sua matéria favorita, né? Legislação, claro, né? Você obviamente deve estar sentado e pensando assim, que professor iludido. Não, legislação é maravilhoso, coisa linda, coisa perfeita, né? Então a gente está aqui, estamos juntos com você nessa reta final. Como é que você tá? Você tá bem? Como é que tá aí o seu quarto, o seu ambiente? Tá tranquilo? Tá com o seu cafezinho? Tá com a sua água? Tá com o seu chimarrão? Se prepara, viu? A gente tem muito assunto para tratar, a gente tem muita questão para resolver, a gente trouxe e separou para vocês um excelente guia de questões, a gente vai se basear por meio deles para o seu cargo que você vai disputar daqui a pouco e lembre-se, não fica com dúvida, meu lindo, você tem os nossos contatos, você tem que entrar em contato conosco porque a gente tá aqui para você também, tá? Então, acomodem-se todas e todos, pegue o seu matinho, pegue o seu café, pegue a sua água, papel e caneta na mão, vamos juntos então para a nossa aula de resolução de questões de legislação, perfeito? Então tá, pessoal, comecei aqui com uma questão maravilhosa para você. A gente vai começar as nossas questões se baseando principalmente em questões que envolvem direito constitucional, perfeito? Posteriormente, nós vamos tratar sobre o regime jurídico dos servidores, que é a sua lei, é a lei que vai regularizar e que vai regular o seu trabalho como servidor público, perfeito? Depois nós vamos ter improbidade administrativa, lei de acesso à informação e entre outras legislações fundamentais e que precisam estar na ponta da sua língua para responder no domingo, no dia do seu concurso, perfeito? Então a gente vai começar então aqui com uma questão de direito constitucional. A gente vai aquecer os nossos motores agora. Vamos começar a nos prepararmos e olhe na questão, pessoal. A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, e aí você vai lembrar do Prof. Felipe, qual que é a chamativa, como a gente chama a Constituição da República Federativa do Brasil aqui no Premier? A braba. A rainha, a maioral, ela é a nossa soberana. Mais do que a Constituição Cidadã, ela é perfeita. Ela é que rege atualmente todo o ordenamento jurídico brasileiro. Com fundamento no texto constitucional, marque a alternativa falsa. Filho, olha como e perceba como existe um número de questões muito grandes atualmente querendo que você identifique a falsa. Lembre sempre de ler com muita calma o comando do seu enunciado. Nós queremos marcar a alternativa falsa, perfeito? Nossa metodologia de resposta das questões, nós vamos considerar as alternativas, vamos fazer a leitura e aí a partir disso vamos identificar o que está correto e eventualmente o que não está correto, perfeito? Vamos começar com a alternativa A. A República Federativa do Brasil, estabelecida pela união inseparável dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. A princípio, até aqui está tudo perfeito, tudo certo, corretíssima a alternativa A. B. No tocante às relações internacionais, o Brasil deve observar diversos princípios elencados na Constituição Federal de 1988. Viu CF 1988, lê-se Constituição Federal de 1988. Dentre eles há 2 pontos, prevalência dos direitos humanos, perfeito, não intervenção, perfeito, repúdio ao terrorismo e ao racismo, perfeito, e concessão de asilo político. Corretíssima alternativa B, pessoal. C. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Nós vamos voltar lá na frente. Mas veja, quando eu falo de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Eu estou falando do artigo 37 da Constituição Federal. Eu estou falando dos princípios da administração pública. Lembra que a gente tem o nosso macete? É o LIMPE, L-I-M-P-E. Legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Leve o LIMPE no seu coração para o dia da prova. Está corretíssima a alternativa C. Bom, se A, B e C estão corretas, vamos para a alternativa D, verificar o que está diferindo do correto. Perfeito? Na hipótese de um servidor, estável ou não, conseguir que sua demissão seja invalidada por sentença judicial, ele será reconduzido ao cargo e o eventual ocupante da vaga estável ou não será obrigatoriamente reintegrado ao cargo de origem, sem direito à indenização. Pessoal, nós todos sabemos que o regime jurídico e principalmente a relação de trabalho entre o servidor público e a sua instituição composta na administração pública, ela é regida por uma lei muito diferenciada, que é esse regime jurídico único. Ele vai asseverar e vai assegurar diversas formas e diversos direitos a este trabalhador. Perfeito? Neste sentido, pessoal, quando um servidor que eventualmente tenha sido demitido, ele é reconduzido ao cargo, ou seja, a decisão que o demitiu é invalidada e ele é reconduzido ao seu cargo, perfeito? Ele possui direito à indenização. Possui direito à indenização. Até porque para que ele seja reconduzido ao cargo, alguma ilegalidade em sua demissão provavelmente tenha ocorrido. Perfeito? Ninguém é reconduzido ao cargo sem um motivo que justifique esta recondução. Então, em sendo reconduzido, em sendo anulada a demissão deste servidor, o tempo que ele ficou afastado do serviço público, neste limbo, neste período de tempo, ele vai ser sim indenizado. Perfeito? Então, acabamos de verificar que a alternativa falsa é a letra D e o ponto em que está errado neste sentido é o direito à indenização. O servidor público, quando é reconduzido ao seu cargo, ele tem sim um direito à indenização. Perfeito? Aqui, para te relembrar alguns aspectos, meus lindos e minhas lindas, principalmente no ponto A, para quem ficou com dúvida. Ah, Felipe, cadê a União? Só falou estados e municípios e Distrito Federal, mas e a União? Veja bem. Quando eu falo em República Federativa do Brasil, este nome, numa das nossas primeiras aulas, a gente dissecou o nome da República Federativa do Brasil. Por que o Brasil se chama República Federativa do Brasil? Certo? Ele se chama República, pois a forma como nós escolhemos os nossos governantes é através da expressão do voto, é através do sufrágio. É através da possibilidade da população dos cidadãos escolherem. Nós não somos uma monarquia em que o poder é passado de geração em geração por uma linha sanguínea. Aqui na República é diferente. Todas e todos têm o direito de serem votados e também de votar, de poderem escolher o seu representante. Federativo é o ponto mais importante e este é o primeiro aspecto crucial da nossa aula de revisão de hoje. Perfeito? Quando eu falo de federativa, eu estou falando de federalismo, que é uma organização. É a forma como eu vou dispor o poder dentro do território. Veja bem, perceba e pense nas dimensões estruturais que possui o Brasil, nas dimensões intercontinentais do território brasileiro. Aqui na nossa aula nós estamos no coração do Rio Grande do Sul, em Santa Maria. Mas aonde você está assistindo essa aula? Está em Santa Maria também? Para onde você já foi viajar? Você já foi lá para o norte, já foi para o nordeste, para o centro-oeste, para o sudeste? Foi em outras cidades do sul? Você já deve ter visto que este país tem dimensões gigantescas. Então nós precisamos, através do federalismo, alocar a forma como o poder... Veja, quando eu falo poder, eu falo tanto do poder que vai representar a população e vai fazer com que a população se sinta representada. Perfeito? A nossa escolha, o federalismo brasileiro, concebe a organização deste Estado em 4 entes federativos. Não esqueça do termo. Ente federativo é muito importante para sua prova.
E este Brasilzão, ele é composto então pela União, vamos lá, pelos estados, pelo Distrito Federal, aqui o famoso DF, e pelos municípios. Faça um exercício agora. Imagina só se nós não tivéssemos municípios no Brasil. Se nós tivéssemos somente a União e os estados, exclui-se até o Distrito Federal. Será que da nossa capital, onde está situada a sede do governo do estado do Rio Grande do Sul, será que no nosso estado aqui do Rio Grande do Sul, as nossas lideranças, em não havendo municípios, atenderiam às nossas demandas? Seja aqui em Santa Maria, seja lá no norte do estado, em cidades como Passo Fundo, em cidades como Frederico Westphalen, será que lá no sul, na área de fronteira, será que os nossos interesses seriam atendidos? Por isso que vejam, a concentração, ou melhor, a disposição do poder, ela é descentralizada. Essa é uma das principais características do federalismo, é organizar o Estado de forma descentralizada. Então o poder não está somente nas mãos da União, lá com o presidente da República. Ele também está com governadores, com deputadas e deputados estaduais, está com vereadoras e prefeitas municipais e também está com o presidente, senadoras, deputados, deputadas e também o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça nos estados. Perfeito? Então veja o arranjo organizacional do nosso Estado. E uma característica comum a estes 4 entes federativos aqui, e eu preciso que você saiba, é que eles possuem autonomia. Autonomia. Isso quer dizer que a União não é mais importante que o município não é mais importante que a União, o Estado-membro não é mais importante que os municípios. Não. O que existe são graus de interesse. O que existe são competências, perfeito? Enquanto a União vai fazer leis de caráter federal, de caráter nacional, o município vai fazer leis de caráter municipal, atendendo o interesse da sua população no local em que ela se encontra, perfeito? Seria muito complicado se cada um dos 5.500 municípios pudessem ter o seu código penal. Imagina, você sai aqui de Santa Maria e vai para Itaara, que é distante pouco mais de 30 minutos, e em 30 minutos, de repente, você chegaria numa outra jurisdição, num outro código penal. Não, não, não. Algumas coisas precisam estar centralizadas na União, que tem um interesse federal. O Estado terá um interesse estadual e o município terá um interesse local, um interesse municipal. Perfeito? A autonomia é a palavra-chave, guarde e leve para a sua prova. Perfeito? E por que aqui na A não se fala União? Porque a União, ela sustenta a República Federativa do Brasil. Quando você lê República Federativa do Brasil, você pode pensar na União, porque a forma como a União se porta, ela se porta não somente para dentro do país, ela se porta também para fora do país. Ela carrega consigo uma coisa que os Estados-membros, no município e o Distrito Federal não têm. A União carrega consigo a soberania do país, que é a capacidade de você se reconhecer como brasileiro, reconhecer as instituições públicas do Brasil como instituições da República Federativa do Brasil e ser reconhecido também por aqueles cidadãos de outros países. Isso significa dizer que a União é mais importante? Não. A União continua tendo autonomia em relação aos demais entes federativos, da mesma forma que eles têm com relação à União. A única diferença é que a União carrega consigo a República Federativa do Brasil para fora do país também. Em viagens internacionais, por exemplo, é sempre a figura do chefe do Poder Executivo da União que está liderando e representando o Brasil, qual seja o presidente da República. Perfeito, pessoal? Para a gente não tomar muito tempo de vocês somente numa questão, temos muitas ainda hoje, vamos para mais uma de direito constitucional. Olha ali, ó, Prefeitura de Alhandra, na Paraíba, técnico de enfermagem. Com base no artigo 199 da Constituição Federal de 1988, analise as alternativas e assinale a incorreta. Olha, novamente, a alternativa incorreta. Perfeito? Promete para mim que você vai tomar atenção no seu enunciado. Leia atentamente o enunciado que está diante de você na prova. Vamos lá.
A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Perfeito. A alternativa A está corretíssima. Os hospitais não são, de todo modo, somente públicos. Nós temos hospitais e instituições de saúde privados também. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e às entidades sem fins lucrativos. Perfeito. Pode sim haver uma instituição privada, podendo esta ser filantrópica ou sem fim lucrativo, ou ao mesmo tempo as duas coisas, é possível, também é possível. Elas podem participar do SUS e também atender particular dentro do mesmo instituto, dentro da mesma instituição. C. É permitido, em alguns casos específicos, a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. Opa, aqui me parece estranho. Será que nós podemos aplicar a verba pública para auxiliar ou subvencionar instituições privadas que já possuem no seu bojo a finalidade de gerar lucro? Vamos guardar, talvez fique um pouco esquisito isso aqui. D. É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei. Corretíssimo, é vedada esta participação de empresas estrangeiras na assistência à saúde do país. E, só para justificar a D, é por uma questão também de soberania nacional. A saúde é uma perspectiva de soberania nacional. E, a lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado, proibido todo tipo de comercialização. Perfeito! É vedado todo tipo de comercialização, sobretudo de órgãos, tecidos, substâncias humanas, transplantes e tratamentos, e bem como a própria coleta de sangue. Não se pode mercantilizar o corpo humano, não se pode mercantilizar o que nós somos, a nossa própria essência enquanto ser. Perfeito? Perfeito não, perfeito? Então, a resposta incorreta neste sentido é a alternativa C, justamente porque não se pode destinar para instituições privadas com fins lucrativos verbas e recursos públicos para auxílio. Só para a gente relembrar e nos remetermos ao artigo 199, aqui vai dizer, ó, veja bem, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada. É permitido que a iniciativa privada invista em saúde também, seja na construção de clínicas, na construção de hospitais, mas a gente vai sempre pensar na construção de hospitais, que é um grande centro de prestação de serviço de saúde. Mas veja bem, olha o que diz o parágrafo 1º. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, mediante contrato direto de direito público e ou convênio. Perfeito? É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos. A nossa resposta está perfeitamente encontrada, então, no parágrafo 2º do artigo 199. Mais uma questão que se alinha perfeitamente à letra da lei, certo? Estamos falando aqui do artigo 199 da Constituição Federal. Certo, pessoal? Mais uma, técnico de enfermagem, Fundatec, ano de 2023. Bens da União. Vamos lá. Os bens da União, conforme definidos pela Constituição, incluem os seguintes. Nós acabamos de ver que estes 4 entes federativos, eles possuem a sua própria autonomia e a sua própria organização, certo? Perfeito? Dentre esta organização, cada um dos entes federativos possui o seu próprio bem. Um bem pode ser um bem imóvel, como um grande hospital, pode ser um bem imóvel, como uma ambulância, uma viatura policial. Agora acho que a gente está começando a conversar. É exatamente nesse sentido. Os bens da União estão previstos no artigo 20 da Constituição. E vale a pena dar uma lida, tá, pessoal? Vamos lá, então. Os bens da União, conforme definidos pela Constituição, incluem os seguintes, perfeito?
Vamos lá. Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Perfeito. É meio confusa a redação, bem verdade. Porém, pensem que a Constituição ela foi elaborada em 1988. Veja quanta história esse Brasilzão teve até 1988. Logo, nada mais justo que tem este inciso 1 que vai dizer, olha, são bens da União, os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos. Vamos supor que hoje o Ministério da Saúde compre para o programa do SUS, para o Sistema Único de Saúde, Sistema Universal de Saúde, diversos helicópteros para prestação de serviço ambulatorial e emergencial. Perfeito! Ótimo! Estes bens vão pertencer à União. Estes helicópteros pertencem à União. Certo? Perfeito? Ótimo. E os helicópteros que já pertenciam à União, ó, englobam-se na categoria os que atualmente lhe pertencem. Certo? 2. As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, da fortificação e construção militares, das vias federais de comunicação e a preservação ambiental definidas em lei. Perfeito também. Essas terras devolutas são áreas fronteiriças, são áreas em que a União destina, sobretudo, para a defesa dessas fronteiras ou para a fortificação de construções militares. Perfeito? Ótimo, essas são as chamadas terras devolutas. 3. Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em território ou melhor, os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio ou que banhem mais de um estado ou aqueles que sirvam de limites com outros países ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais. Está corretíssimo, corretíssimo. Lagos e rios, tudo isso que vai banhando mais de um estado também. Aqui no estado nós temos o rio Uruguai, por exemplo, que é um colosso, uma fonte fluvial colossal, pertence à União, à sua administração. As praias também pertencem à União, à sua administração e cuidado. Perfeito? Então está corretíssimo. E 4, no último, os recursos minerais, exceto os do subsolo. Está equivocado a alternativa número 4, sobretudo na parte que diz exceto os do subsolo. Os bens encontrados no subsolo também pertencem à União. Então, se você está na sua casa agora e você começa a cavocar o chão do seu terreno, você tem uma imensidão de terreno ali, você decide cavocar, e aí de repente você encontra petróleo. Você encontra uma jaziga de ouro. Imagina só, você deve pensar assim, eu estou rico, estou fabulosamente rico, isso aqui tudo me pertence, mas eu sinto lhe dizer que os recursos minerais e os recursos que encontram-se em subsolo pertencem à União. O subsolo pertence à União. Então, se você encontrar petróleo dentro do seu terreno, dentro da sua casa, infelizmente este petróleo não estará lhe pertencendo. Ele é um bem da União. Certo? O gabarito, então, compreende as alternativas 1, 2 e 3, cujo gabarito está identificado pela letra D. Só para a gente poder dar uma olhada lá no artigo 20 da União, ó, lá no artigo 20 da Constituição, são bens da União. Ó, o inciso 1 é o que a gente acabou de ver, inciso 2 e 3 a mesma coisa, o inciso 4 também. Veja aonde estão, ó, as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos, mas olha só o inciso 9 aqui, ó, os recursos minerais são bens da União, inclusive os do subsolo. Inclusive os do subsolo. Isso geralmente é uma pergunta bastante pega-ratão, como a gente gosta de dizer. Então, pega a visão. Bens encontrados no subsolo pertencem à União. O mar territorial também. Terrenos de marinha também. Os potenciais de energia hidráulica também. E as terras tradicionalmente ocupadas pelas populações indígenas também são bens da União. Perfeito? Vamos dar seguimento, então. Ainda em direito constitucional, a gente está começando a migrar mais
para a área dos direitos fundamentais, agora a área dos direitos fundamentais, direitos sociais, remédios constitucionais, perfeito? Lá, ó, mais um, técnico de enfermagem, ano 2024, banca objetiva. Com base na Constituição Federal, constitui crime inafiançável e imprescritível, ou seja, aquele crime que não caduca, aquele crime cuja fiança não é possível ser paga, sujeito à pena de reclusão à prática de A. Tortura, B. Terrorismo, C. Difamação, D. Racismo. Perfeito? Nós temos então 4 tipos penais, 4 tipos de crime aqui, mas somente um deles é inafiançável e imprescritível. Se nós fôssemos adotar uma metodologia de resolução dessa questão com base na eliminação, talvez a difamação seja um dos primeiros crimes que a gente tiraria. Até porque quando a gente coloca crime de racismo, terrorismo e tortura, são crimes muito mais gravosos em comparação, obviamente que a difamação também é tão ruim quanto, mas a gente sempre costuma equiparar os crimes, né? Olha, o crime de tortura, o crime de terrorismo, o crime de racismo geralmente é muito mais grave, né? Então, talvez a gente elimine já de cara a difamação, sobraríamos a tortura, terrorismo e racismo. Um destes crimes constitui, então, um crime inafiançável e imprescritível. Vamos recorrer à Constituição para nos responder? Então tá. Lá no artigo 5º, lembre-se, o artigo 5º é o artigo responsável por um dos principais temas e tópicos da sua Constituição. Ele é responsável pela matéria talvez mais importante que rege a Constituição, que são os direitos fundamentais. É o direito que todos os cidadãos, inclusive os cidadãos estrangeiros, quando aqui chegam, pertencem e podem gozar e dispor livremente. Perfeito? Os direitos fundamentais, então, são inclusive cláusulas pétreas da Constituição. Eles não podem ser alterados, não podem ser excluídos. Pelo contrário, eles podem ser cada vez mais aumentados e que bom que assim seja. Perfeito? Lá no artigo 5º, então, vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. E aí, a partir deste artigo 5º, surgem 79 incisos que o acompanham. 79 direitos fundamentais, essenciais. E quando falar em direitos fundamentais, quando a sua prova lhe remeter ao artigo 5º, pense que os direitos fundamentais, eles têm uma base muito mais voltada às liberdades individuais, aos direitos que pertencem e acompanham todos os indivíduos. Perfeito? São 79 incisos e nós vamos lá para o 42, que vai nos dizer o seguinte: a prática do crime de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, entre estes 4 crimes aqui previstos na nossa questão, o único que constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, é o crime de racismo, gabarito letra D. A tortura, o terrorismo e a difamação, que também são crimes horríveis e horrendos, eles possuem sim prescritibilidade. Eles podem caducar conforme o tempo passa. Perfeito? Ótimo! Vamos só dar uma olhadinha ali no 43. Veja, a lei considerar crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Veja, também são crimes inafiançáveis e insuscetíveis de anistia, mas são crimes que podem prescrever, caso não se adentre com a resposta, ou melhor, com a ação correta para que essas pessoas respondam por este crime. Perfeito? Outro que aqui diz crime inafiançável e imprescritível, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito,
que não deve ser confundido com os crimes previstos no inciso 43. Perfeito? Então, gabarito, letra D. Mais uma dentro do direito constitucional, ainda estamos no artigo 5º. Qual dos seguintes direitos fundamentais está garantido no artigo 5º da Constituição Federal do Brasil? Vamos lá, eu vou usar o quadro nesta questão também, e este é um ponto bastante importante. Direito ao voto, liberdade de expressão, direito à moradia e direito à saúde. Perfeito? Lembra na nossa questão anterior que eu lhe falei? Quando a gente pensar em direito fundamental, você vai pensar que este direito fundamental, ele nasce, ele surge justamente para atender uma liberdade individual. Os direitos fundamentais consagrados no artigo 5º da Constituição, eles servem e eles pretendem atingir principalmente o indivíduo em face da coletividade, ok? Calma, respira, é o indivíduo que é privilegiado para o artigo 5º, certo? Nós já vamos entender quando que a coletividade é beneficiada pela Constituição. Quando eu falo de direito à saúde, quando eu falo de direito à moradia, quando eu falo de direito ao voto, eu estou falando de direitos coletivos, que são tão importantes quanto os direitos individuais. Mas a Constituição é tão linda, a Constituição é tão perfeita, é tão maravilhosa, que ela decidiu destinar 2 artigos, um para cada coisa. Perfeito? O artigo 5º, então, lembre-se, liberdades individuais, foco no indivíduo. E logo em seguida, o vizinho do artigo 5º, ali no artigo 6º, é que se encontram os direitos sociais. Direitos sociais. Não confunda o artigo 5º com o artigo 6º da Constituição. O artigo 5º da Constituição regula os direitos fundamentais, o direito dos indivíduos. E o artigo 6º regula os direitos sociais, os direitos da coletividade. Quando eu falo de direito à saúde, direito à moradia, direito ao voto, eu estou falando de direitos sociais. Sobrando, então, a liberdade de expressão, que é um direito individual de quem vai se expressar. Perfeito? Logo, o gabarito neste sentido é letra B. Foi? Maravilha? Então tá. Mais um técnico de enfermagem, Fundatec 2024, mais um que quer saber a alternativa incorreta. O artigo 14 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, veja, a gente já abordou isso na aula, mas é sempre bom revisitar. Se aparece essa cobrinha aqui, esse Szinho meio esquisito, você vai ler parágrafo. Show? Maravilha? Parágrafo 1º. Se aparecer o algoritmo romano, você vai ler inciso. Certo? Perfeito? Isso é só uma questão terminológica. Então, o artigo 14 da Constituição Federal, em seu parágrafo 1º, refere casos em que o voto é obrigatório ou facultativo. Sobre o voto, assinale a alternativa incorreta. Show? A. É obrigatório o voto para os maiores de 18 anos. Perfeito. Maravilha. É obrigatório. B. É facultativo aos analfabetos o voto. Correto também. Facultativo o voto aos analfabetos. C. É facultativo o voto para os maiores de 70 anos. Perfeito. Para os maiores de 70 anos, o voto também é facultativo. D. É facultativo para os maiores de 16 e menores de 18 anos. Perfeito. Se o voto é obrigatório para os maiores de 18, para os menores entre 16 e 18, ele torna-se facultativo. É uma escolha. Por fim, alternativa E, é facultativo o voto para as mulheres. Está incorreta a alternativa E. O voto é obrigatório para homens e mulheres. Perfeito? A menos que você não cumpra alguma, ou melhor, a menos que você cumpra algum dos requisitos para o voto facultativo, você tem a obrigatoriedade do voto. Perfeito? Então, a alternativa incorreta neste caso, que é a alternativa correta para você responder a questão, é a alternativa E, é facultativo para as mulheres, então constituindo a resposta incorreta,
que é o comando da sua questão. Mais uma de direito constitucional. São exemplos de ações constitucionais, também denominados remédios constitucionais. Olha que interessante. Olha, veja, analise. É para a gente começar a encerrar este assunto da Constituição. Perfeito? Lembra na nossa aula de direitos fundamentais? Volto a lhe relembrar. Falei de direito fundamental, falei de liberdades individuais, direitos que privilegiam o indivíduo. Falei de direitos sociais, eu estou falando do artigo 6º da Constituição, direito à coletividade, direito da coletividade. É a saúde, é a moradia, é a educação, perfeito? Falei de direito fundamental lá no artigo 5º. Se você tem um direito fundamental, um direito do artigo 5º violado, você irá agir com uma ação constitucional ou remédios constitucionais. Perfeito? Lembra da nossa aula de remédios constitucionais? São 6 os remédios constitucionais. A gente começa com os habeas. São 2 habeas. Eles sempre andam em dupla, lembra? Ó, 2 habeas. 2 mandados. 2 mandados. E 2 ações. Ação. Entre os remédios constitucionais mais conhecidos na parte do habeas, a gente então começa com o latim, depois a gente vem para o mandado, depois a gente vem para a ação. O mais conhecido dos remédios constitucionais é o habeas corpus. Habeas corpus. Vai ser utilizado para, veja bem, para que você tenha um remédio constitucional a ser utilizado, você tem que ter um direito fundamental violado. O habeas corpus ele vai servir para quando houver uma violação do seu direito de ir e vir, o seu direito de locomoção. Perfeito? Diferente do habeas corpus, nós temos o habeas data, que vai servir para que você tenha ou um acesso a um dado que é somente seu, é um dado particular seu, ou que você precise retificar, alterar este dado. Perfeito? Então, habeas data. Nos mandados, o mais importante talvez seja o mandado de segurança. Ponto importante aqui para você, meu lindo e minha linda. O mandado de segurança é um remédio constitucional subsidiário, ou seja, para que eu utilize o mandado de segurança, eu primeiro preciso verificar se não é cabível o habeas corpus ou o habeas data. Depois disso, se não for habeas corpus e habeas data, talvez seja mandado de segurança. Aí você tem que ver o segundo requisito, que é o seguinte: existe direito líquido e certo? Se existir direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e não amparado por habeas data, eu estou falando aqui, então, de caso de mandado de segurança. Na sua prova, se a resposta for mandado de segurança, tem que prever a possibilidade de ter um direito líquido e certo violado, e este direito líquido e certo não pode ser amparado por habeas corpus ou habeas data. Perfeito? Outro ponto do mandado é o mandado de injunção. Lembra que a gente tem a nossa rima? Mandado de injunção. Para que tenha mandado de injunção, tem que ter omissão. Tem que ter omissão de quem? Do poder legislativo ao fazer uma lei. Ou seja, o Poder Legislativo deveria fazer uma lei para regular o direito fundamental e ele deixou de fazer. Se ele está omisso, se ele deixou de fazer esta lei, o mandado de injunção é o remédio constitucional para tanto. Lembrem-se do mandado de injunção, um caso muito famoso, é o direito de greve dos servidores públicos. Não existia, ou melhor, não existe até hoje, a lei que regula a greve dos servidores públicos, somente dos trabalhadores da iniciativa privada. O que aconteceu naquela época? Ingressou-se com o mandado de injunção justamente para sanar esta omissão. Então hoje, caso um servidor público tenha interesse de fazer uma greve, que é totalmente legítimo para reivindicar os seus direitos,
ele está amparado por uma decisão que veio dentro de um mandado de injunção e que equiparou ao servidor público a lei de greve dos trabalhadores da iniciativa privada. Por fim, nós temos aqui as duas ações, perfeito? Nós temos as duas ações. A primeira delas é a ação popular e a segunda dela é a ação civil pública. Ação civil pública. Elas são ações muito parecidas, pessoal. Por quê? Porque tanto a ação popular quanto a ação civil pública, elas se dedicam a proteger a moralidade administrativa, a proteger o patrimônio público, a proteger a fauna e a flora e o meio ambiente, certo? Perfeito? A única diferença entre elas duas é que na ação popular, quem vai ingressar na justiça, quem vai bater a porta do poder judiciário para reivindicar este direito, ele é o indivíduo, o cidadão, munido de quê? Do seu título de eleitor. Enquanto isso, na ação civil pública, quem vai manejar esta ação civil pública é o representante do povo. Quem que vai representar o povo nessa circunstância? Você já ouviu falar do tal Ministério Público? Exatamente. O Ministério Público serve justamente para atender às demandas coletivas. Ele é um fiscalizador do povo. Ele atende os interesses da coletividade, assim como a Defensoria Pública, assim como associações, entre outros. Vamos para a nossa questão, feito esta introdução. São exemplos de ações constitucionais, também denominados remédios constitucionais. Olha o cargo, olha a banca, olha o ano. O habeas corpus e a ação rescisória, nada a ver, meu lindo e minha linda. A ação rescisória não é remédio constitucional. O habeas corpus e a ação possessória, a ação possessória não é remédio constitucional. O mandado de segurança e a ação revocatória, não. A ação revocatória não é remédio constitucional. D. O mandado de injunção e a ação popular. Opa! Aí sim, mandado de injunção para curar a omissão e a ação popular para proteger a administração pública. Corretíssimo. Letra E, ação civil pública é remédio constitucional, mas a ação reivindicatória está longe de ser um remédio constitucional. Gabarito, então, meus lindos e lindas, letra D de dado. Por fim, julgue o item acerca dos direitos fundamentais. A ação popular que visa a anulação de ato lesivo ao patrimônio público pode ser proposta por qualquer cidadão. Está corretíssimo. A ação popular serve exatamente para isso. Anular atos lesivos ao patrimônio público, anular atos lesivos ao meio ambiente, anular atos lesivos à moralidade administrativa. Ela pode ser proposta por qualquer cidadão, mas veja, para que você seja cidadão, você tem que ter o requisito fundamental, que é o título de eleitor. Perfeito? O título de eleitor é a prova, é aquilo que confere a cidadania à pessoa, ao indivíduo. Perfeito? Pessoal, esse é o nosso primeiro bloco, tá? Somente com questões referentes a direito constitucional. Agora sim, nós vamos partir para outras leis, como o regime jurídico único, e vamos partir para outras leis, como a lei de improbidade administrativa. Certo? Te aguardo, então, daqui a pouquinho, tá? Pausa para descanso, pausa para água, corre para o banheiro, volta para cá, que a gente tem mais assunto para revisar. Perfeito? Um beijo para você e até daqui a pouco.